Antes que eu prossiga, levante as duas mãos aos céus. Erga ela o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e diga assim comigo, diga: Deus. Fale com mais entusiasmo. Diga: Deus, aumenta a minha fé. Diga: acrescenta a minha fé. Fique com as mãos erguidas. O calor que vocês sentem é porque os céus estão descortinados. A vontade de adorar é a presença de sua realeza, o Espírito Santo. Eu, se fosse você, não perdia a oportunidade. Aproveitava a vontade e abria a boca e glorificava a Deus. Queridos, o capítulo 11 da carta aos Hebreus é considerado por todos os estudiosos como a galeria dos heróis da fé. Tem pessoas que estão ali que acabam arrancando muito aplausos da minha parte. E tem pessoas que eu gostaria que tivesse, mas não estão. O certo é que quem encabeça a galeria dos heróis da fé é um homem por nome chamado Abel. A Bíblia diz que pela fé Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu tenho muitas emoções reunidas ao mesmo tempo. Tem hora que eu choro, tem hora que eu dou risada, tem hora que eu grito, eu falo que gostei disso, legal. Eu tenho muitas emoções ao mesmo tempo, quando eu leio. Houve um tempo que eu estava no meu gabinete pastoral, e quando eu estava na minha igreja, lá no meu gabinete, eu estava lendo um negócio na Bíblia que eu gostei demais, eu falei, poxa, gostei disso aqui, merece palmas. Minha esposa entrou e falou, amor, você está doido? Eu disse, eu já tive um dia, hoje sei lá o que eu sou. O certo é que quando eu olho para o encabeçário, ou o encabeçamento da galeria dos heróis da fé, eu fico boquiaberto, porque a Bíblia diz que quem encabeça, eu acabei de recitar para os senhores, que quem encabeça a galeria dos heróis da fé é um homem por nome chamado Abel. Cá entre nós, o que é que o Abel fez, irmão, para encabeçar a galeria dos heróis da fé? Tudo que o Abel fez foi dar uma oferta. Não tem mais registro de nada, ele deu uma oferta. Tem gente na Bíblia que deu mais oferta do que ele, não está lá. Um dia eu falei, Jesus, eu quero saber porque que o Abel está encabeçando a galeria dos heróis da fé. Tudo que ele fez foi dar uma oferta. Eu conheço gente que deu mais oferta do que ele, não está lá. Eu mesmo já dei mais oferta do que o Abel. E por que o Abel está aí, Jesus? Jesus disse, Gilberto, fica quieto, Gilberto. O Abel está aí porque todo mundo só dá oferta quando alguém pede. O Abel deu sem ninguém pedir. E isso é fé! Aleluia! Um dos homens que me impressiona na galeria dos heróis da fé é um homem por nome chamado Enoque. Porque a Bíblia diz que o Enoque viveu 65 anos. Depois que ele viveu 65 anos, ele gerou um filho por nome chamado Metusela, ou Metussalém. A pronúncia correta no hebraico é Metusela. Esse nome, à luz da etimologia bíblica, ele tem uma mensagem. E por causa de uma mensagem, gerou-se fé no coração do Enoque, e o Enoque andou 300 anos com Deus. Eu fico imaginando que mensagem era aquela, irmão. Que mensagem poderosa foi aquela que gerou fé no coração do Enoque. E ele andou 300 anos com Deus. Eu fico imaginando. Sabe por quê? Porque a mensagem etimológica no nome Metusela é esta. Quando este morrer, então virá o fim. Por causa de uma mensagem, ele gerou fé no coração dele e ele andou 300 anos com Deus. Eu lembro que um dia eu estava no meu gabinete pastoral, na minha Santa Ceia Geral, onde se reúnem as minhas congregações. E um pastor do nosso ministério, ele chegou para mim, debruçou-se sobre a minha mesa, ele estava um pouco irritado. Ele debruçou sobre a minha mesa e ele disse para mim, olhando para mim, disse, pastor Gilberto, eu tenho 30 anos que eu sirvo ao meu bom mestre. Eu olhei para ele, escrevendo assentado, eu olhei para ele e eu disse assim, fiz um gesto e disse assim para ele, e daí, irmão? Ele disse, pastor, 30 anos que eu sirvo ao meu bom mestre. Eu disse, irmão, você está se vangloriando disto? Isso é só o dízimo do Enoque. O Enoque foi 300. E aquilo é que era fé, irmão. Porque quando eu estou derrubado na fé, eu venho para a manhã da vitória, tarde da bênção, noite do Pentecostes, madrugada da virada. Agora o Enoque ia para onde se não tinha igreja naquela época?
Só uma mensagem gerou fé no coração dele. E ele andou 300 anos com Deus. Até um dia que Deus olhou para ele e disse: Enoque, esse negócio não dá certo não. Você aí embaixo, eu aqui em cima. Esse negócio não dá certo não. Para aí eu não vou. Então eu vou trazer você para o lado de cá. Aleluia. Aleluia. Eu não sei como você chegou e nem quero saber mais. O que eu quero te dizer é como é que você vai voltar. Você vai voltar hoje um baluarte da fé. Levante a mão quem está entendendo. Abre a boca e diga glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o mestre. Uma certa ocasião, eu estava dentro de uma sala de aula e eu estava lecionando naquela ocasião. E eu lembro-me que minha aula fora detida por um aceno de um seminarista que estava dentro daquela classe de aula. E ele acenou a mão e eu disse: pois não, fique à vontade. E ele disse: pastor Gilberto, me responda uma coisa, a queima-roupa. Eu disse: pois não. Ele disse: pastor, na sua concepção, na sua ótica, qual é o homem... Ele disse ali para mim, ele disse, qual é a atitude ou a ação, foi a palavra que ele usou. Qual é a ação que o senhor vê na Bíblia de maior grau de fé, ou a maior ação de fé? Eu fiz questão de responder para ele, de perguntar para ele o seguinte, aliás. Eu disse: meu irmão, você não está me falando de personagem? Ele disse: não, pastor, eu estou falando de ação. Eu disse: para mim, a maior ação de fé que eu vejo na Bíblia é a queda das muralhas de Jericó. Ele disse: pastor, é? Falei: é. O negócio é que quando a gente fala sobre as muralhas de Jericó, eu e você somos tentados a imaginar naquele murinho de casa, que tem lá na frente da nossa casa, de 1,5 metro de altura, com um bloquinho de 15. A muralha de Jericó não era nada daquilo, irmão. A muralha de Jericó, segundo o extra-bíblico, primeiro que a Bíblia diz que não era a muralha, era as muralhas. Não está no singular, está no plural. Porque não era uma muralha, eram 2 muralhas. E segundo o relato bíblico, a primeira muralha de fora, aliás, segundo o extra-bíblico, deixa eu me retificar aqui. Segundo o extra-bíblico, a primeira muralha de fora, ela tinha 9 metros de altura por 3,80 de largura. A de dentro tinha 9 metros de altura por mais 1,60 de largura. No meio tinha paredes de pedra, fazendo a amarração para a muralha não cair. Eu tenho para mim que quando Deus disse para Josué que para conquistar Canaã, ele teria que destruir Jericó, eu tenho para mim que ele foi lá e bateu a mão na muralha, e quando ele bateu a mão na muralha, ele desanimou, irmão. Sabe por quê? Porque tem hora que Deus fala certas coisas para a gente, que a gente fala: será que vai? Será que dá certo? Será que acontece? Aí o Josué voltou desanimado. Quando ele volta desanimado, Deus manda um anjo para animar ele. Porque Deus é diferente dos homens. A maioria, não é todos, mas a maioria, quando vê alguém desanimado, ele aproveita logo para dar uma bicuda, jogar o camarada dentro do buraco, tacar a terra em cima, tacar uma cruz e dizer: jazia fulano. Deus é diferente. É quando eu estou o pó. É quando eu estou o bagaço, é quando eu estou o farelo, que ele olha para mim e diz: é a hora que ele mais precisa de mim. Eu não vou sair de perto dele. Aleluia! Oh, glória! Eu tenho para mim que quando o anjo chega naquele clima de guerra, o Josué saca da espada, e o relato bíblico diz que a linguagem dele foi essa. Ele diz: és tu um dos nossos, ou um dos nossos inimigos? Eu tenho para mim que o anjo olha para ele e diz: calma, Josué, eu vim aqui como príncipe dos exércitos do Senhor. Eu vim aqui trazer para você a estratégia, como é que a muralha de Jericó vai cair. Irmão, se o Josué fosse um pentecostal como eu, ele já dava logo uma sapateada, falava um canto, ela baixeia canta. E já falava logo para ele: e aí, qual é a estratégia? O certo é que o anjo dá a estratégia para o Josué, e a estratégia é essa. Ele diz: olha, durante 6 dias consecutivos, você vai dar 6 voltas na muralha, uma por dia. No 7º dia, no único dia, você dará 7 voltas na muralha. Vai tocar corneta, vai dar um grito e a muralha vai cair. Fácil, né, irmão? Fácil. O difícil era explicar para o povo, irmão.
Sabe por quê? Porque a igreja do pastor Josué não era uma igreja assim de 10 mil membros. Não, não, senhores. Não era uma igreja de 100 mil membros. Não, não. Era uma igreja aproximadamente de quase 4 milhões de membros. É muita gente. E no nosso meio tem fé de tudo quanto é jeito, irmão. Tem gente que tem fé de verdade. Tem outros que não acreditam mais em nada. Tem gente que tem fé, mas não é fé. É a fé dorenta. Só Jesus para ter de misericórdia. O certo é que nós vamos atualizar o texto aqui. Permita-me atualizar o texto. Digamos que o pastor Josué desfrutasse de um som bom como esse que eu estou desfrutando agora. Aí ele sai no meio do povo, pega um microfone bom como esse, estou atualizando o texto. De forma ilustrativa. Aí parece que eu estou vendo Josué. Povo hebreu! Povo da fé! O Senhor me visitou ontem! E me deu a estratégia, como é que a muralha de Jericó vai cair. Parece que eu estou vendo os pentecostais. Glória a Deus, aleluia. O povo do reteté. Aí parece que eu estou vendo o povo. E aí, pastor Josué, como é que a muralha vai cair? Aí ele diz, nós vamos durante 6 dias, dar 6 voltas, uma por dia. No 7º dia, damos 7 voltas, tocamos corneta, damos um grito e a muralha cai. Na mesma hora, irmão, o povo se dividiu. No meu entendimento. Os crentes, de verdade, glória a Deus, cai mesmo. Os incrédulos olharam para ele e disseram, o pastor Josué está maluco. O sol, no mínimo, torrou os neurônios dele nesses 40 anos de deserto. Muralha não cai com volta. Muralha não cai com corneta. Muralha não cai com grito. Muito menos a de Jericó. Irmãos, eu tenho no meu pensamento que pior do que os incrédulos eram os que ficavam em cima do muro. Que tinha um grupo que ficava em cima do muro. Eles disseram, eu acho que não cai. O pastor Josué está maluco mesmo. Mas nós vamos lá, porque vai que cai. Você sabia que tem gente na igreja desse jeito? Às vezes o pastor chega e diz assim, irmão, estenda as mãos para cá, que nós vamos orar por essa mulher e Jesus vai curar. Tem gente que acredita de verdade, ele estende a mão e diz, cura, Senhor, faz um milagre. Tem outros que olham e falam, eu nem vou estender minha mão. Esse aí é o 10º que fala, os 9 falaram a mesma coisa. Pior do que esse incrédulo é os que ficam em cima do muro, eles dizem, eu acho que não cura. Mas eu vou estender a mão, porque vai que cura. Se curar, eu estou dentro. Se não curar, problema do pastor. Eu tenho para mim que no primeiro dia da volta, só foram os crentes e os que ficavam em cima do muro. E eu fico imaginando que volta era aquela. Sabe por quê? Porque quilometricamente aquilo era muito distante. Porque se tratava de uma circunferência. Aquilo aumentava quilometricamente no sol escaldante. E a Bíblia deixa registro claro que os homens de Jericó, os soldados lá de cima do muro, eles olhavam lá para baixo e zombavam do povo. Esse povo está louco. Esse povo está maluco. O sol torrou os neurônios desse povo. Não pode ser. Esse povo está doido. Eu tenho para mim que de longe o diabo ficava pulando e dizendo, olha lá, que povo ridículo, estão crendo nesse negócio de anjo. Eu tenho para mim que lá do seu trono de glória, Deus olhava lá para baixo e dizia, este é o meu povo. Para provar que tem fé em mim, passam até por ridículos. Eu não vou decepcionar eles. Eu vou jogar essa muralha por terra. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Não é muito diferente de mim e de você. Cada vez que o negócio aperta, você já observou que a gente, biblinha debaixo do braço, a gente corre para a igreja? É fotografia na mão e diz, pastor, unge essa fotografia. É peça de roupa para o pastor orar, ungir. E alguém olha para a gente e fala, olha lá como ele é ridículo. Olha lá como ele é ridículo, achando que a igreja vai mudar a história dele. Olha lá, achando que o pastor vai resolver a história dele. Olha que coisa ridícula. Eu tenho para mim que hoje, nesse exato instante, alguém pode até estar te chamando de ridículo nas suas atitudes. Mas eu quero te assegurar que nesse exato instante também, Deus está batendo os olhos aqui nesta casa. Está dizendo, é minha filha. É meu filho, é o meu povo, é a minha igreja. Para provar que tem fé em mim, passam até por ridículos. Eu não vou decepcionar eles. Eu vou entregar um milagre na mão deles.
Se vai bater palma, bate direito.